É isso aí, nação! Após a vitória do Mengão por 1-0 frente ao Botafogo no Mané Garrincha ontem em Brasília, o comentarista João Guilherme pôs em pauta uma discussão muito interessante a respeito dos jogadores que jogaram ontem. Sim, os jogadores da base que tiveram destaque ontem no jogo. O João Guilherme foi bem sincero e honesto na sua avaliação e eu trouxe aqui esse vídeo onde ele faz as comparações entre o time titular e o reserva e os destaques de ontem. Mas antes de começar o vídeo eu peço para você, dá o seu like, compartilha e principalmente se inscreve no canal. O conteúdo do canal depende da sua inscrição, do seu compartilhamento e da sua curtida, pra gente continuar crescendo, melhorando nossos vídeos e trazendo o melhor do Mengão pra você. Vamos de vídeo? Então bora lá. E vamos lá, começando pelo gol. Matheus Cunha. Ele é um jovem que está iniciando a carreira, que não tem uma longa trajetória, que não tem nome, que não tem grife, mas ele hoje é um goleiro muito mais seguro e confiante do que o Santos. Ele impediu o empate do Botafogo no finalzinho agora. Botafogo com 9 jogadores, o bom Matheus Nascimento, né, atacante importante desde as categorias de base, teve a chance de empatar e não empatou por causa do Matheus Cunha, que sempre que entra nos jogos, ele demonstra ser um goleiro seguro, um goleiro de personalidade, um goleiro de qualidade. E ele hoje talvez tenha passado pelo seu grande teste no gol do Flamengo. Jogou um clássico e fez uma defesa importante no final agora, que impediu o empate do Botafogo. Então pode parecer loucura, mas o gol é uma posição muito importante, talvez a mais importante, porque ali o jogador não pode falhar. Se o goleiro falha, a bola entra. Então, ele hoje passa muito mais segurança do que o Santos. E isso é incrível, minha gente, porque o Santos é um dos melhores goleiros do Brasil. O Santos é um goleiro de seleção brasileira. O Santos foi muito bem no ano passado, quando virou titular. Ele foi importantíssimo, mas ele começou de maneira pífia essa temporada, inclusive falhando em muitos lances, num padrão totalmente diferente do que ele apresenta. Então, o Santos, ele hoje está muito mal. E o Matheus Cunha está melhor. O Matheus Cunha merece virar titular do Flamengo e entrar de início na final da Recopa Sul-Americana? Eu acho que sim. Eu daria chance ao Matheus Cunha. É arriscado? Claro que é. Maracanã lotado, já venderam todos os ingressos, já ampliaram a carga para ver se vai mais gente. É uma decisão de um título internacional que o Flamengo está em desvantagem. O Flamengo já perdeu 2 disputas esse ano. A pressão é colossal, mas ele, nesse momento, gostaria de ver a opinião da galera aqui participando com a gente. Ele é um goleiro que passa muito mais segurança do que o Santos. Então, eu colocaria o Matheus Cunha como titular na terça-feira diante do Del Valle. O Santos não merece, nesse momento, ser titular. Iria para o banco de reservas. Agora vamos avançar ali. A dupla de zaga do Flamengo foi muito bem. Pablo e Rodrigo Caio. Aliás, não é a primeira partida que eles vão bem. Eles atuaram bem contra o Resende, mas aí o Resende realmente é uma equipe limitada, uma das piores do Campeonato Carioca. Aí foi colocado o seguinte, mas eles jogaram contra uma equipe, né, fraca, ok. Hoje pegaram um clássico. Mesmo o Botafogo não jogando bem, e o Botafogo fez uma má partida, muito por mérito do Flamengo, né, que marcou bem, abafou, o Flamengo se empenhou, o Flamengo estava melhor postado taticamente. A dupla Pablo e Rodrigo Caio funcionou muito bem. O Pablo teve uma atuação espetacular. Ele tirou praticamente todas as bolas. E o Rodrigo Caio, essa é uma grande notícia, hein? O Rodrigo Caio está com uma sequência. Ele está conseguindo jogar. Ele não está se machucando. E ele vai retomando a confiança. E aí eu falo um negócio para vocês, hein? Do jeito que Davi Luiz está jogando, Fabrício Bruno caiu de rendimento, Léo Pereira está machucado, eu não sei não. Acho que Pablo e Rodrigo Caio começam a ganhar espaço no time do Flamengo. E repito aqui, por que não dar uma chance para eles?
na partida de terça-feira contra o Del Valle. Provavelmente isso aí não vai acontecer, porque os jogadores considerados titulares foram poupados hoje, treinaram, vão treinar amanhã, segunda-feira, se preparar para o jogo, então devem jogar Fabrício Bruno e Davi Luiz. Mas Pablo e Rodrigo Caio estão chamando atenção, estão jogando muito bem. E eu fico muito feliz pelo Rodrigo Caio, porque ele sofreu demais, né, de 2021 para cá, e agora está conseguindo voltar. Isso é ótimo. E o Rodrigo Caio informa, ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem, hein? Essa é a minha opinião. E está compondo uma dupla bem interessante ao lado ali do Pablo. Eu vou seguir aqui a minha linha de raciocínio para falar dos jogadores que mostraram serviço e ganharam espaço, e depois aqueles que foram mal e não aproveitaram a chance. A torcida do Flamengo está reclamando, e com razão, a saída do João Gomes. João Gomes realmente se transformou, principalmente a partir de 2022, num jogador fundamental no esquema do Flamengo. Um monstro, marcando, tomando conta do meio-campo, e ele faz muita falta. Muita gente acha que o Flamengo deveria contratar um jogador para aquela posição. Mas tem uma outra dupla que hoje também me chamou a atenção. Pulgar e Igor Jesus. Eles foram muito bem. Thiago Maia não está bem, não está jogando bem. O Gerson ainda não conseguiu voltar a jogar o que ele pode. O Vidal tem jogado muito bem. Mas falando ali dos volantes do Flamengo, acho que essa dupla Pulgar e Igor Jesus merece uma observação com mais carinho. O Pulgar, ele se comportou bem no jogo hoje. E o Igor Jesus, eu vou falar um negócio para vocês, hein? O Igor Jesus, ele me lembra muito o João Gomes quando surgiu no time principal do Flamengo, ali por volta de 2020. E o Igor Jesus, ele me lembra muito as características do João Gomes. Claro que é uma comparação ruim para o garoto, porque o João Gomes se estabeleceu e se firmou como um grande jogador, não é à toa que ele está lá na Premier League, mas em 2020, o João Gomes, ele era o Igor Jesus. Ele era um jogador ali da casa. Então, por que não o Igor Jesus possa também crescer no time do Flamengo? Ganhar oportunidade. Ele tem essa pegada, ele tem essa característica. Ele é um marcador, ele é aquele volante de pressão, de chegada. Ele é um bom jogador. Então, eu também destaco, no jogo de hoje, a atuação da dupla Pulgar e Igor Jesus. Achei que o Cleiton fez uma boa partida, jogando ali mais pelo lado esquerdo, compondo como terceiro zagueiro. Esse menino, ele tem bastante potencial também para desenvolver. Ele é um jogador de qualidade. E o Matheus Gonçalves, minha gente, é o seguinte, o abusado, é isso. Ele é o abusado. Ele tem personalidade. Vocês viram o que ele fez no final do jogo? Até de maneira errada, ele não tinha que ter feito aquilo. Mas ele foi lá para cima dos jogadores do Botafogo, para peitar, para brigar, arrumou uma confusão. Ele é um jogador, embora tenha cometido esse erro ali no final, que ele tem que ficar na dele, mas isso demonstra um traço positivo. Ele é um jogador de personalidade. Ele não sente jogo grande. Para ele, jogar um tipo de partida como a de hoje é como jogar uma outra partida menos importante. Ele é o cara que entra e joga. E o primeiro lance dele foi uma confirmação do que muitos que acompanham o futebol do Flamengo há muito tempo já acham, que ele é uma joia rara, que ele é diferente. Vitor Hugo, Matheus França, Peterson, Matheus Gonçalves formaram um quarteto na geração sub-17 que ganhou tudo no futebol brasileiro. Eles jogam juntos há muito tempo. Mas o Matheus Gonçalves, ele é diferente. Ele tem muita personalidade. E ele está se transformando cada vez mais em uma opção real para o Vitor Pereira, hein, minha gente? Cada vez mais. Eu não sei se ele vai começar o jogo de terça-feira contra a Independiente Del Valle. Até acho que não vai, mas ele deve entrar no jogo. O Vitor Pereira gosta dele. O Vitor Pereira confia nele, está dando moral para o menino e ele está dando resposta. Então, isso aí é muito importante. Matheus Gonçalves é uma joia a ser lapidada e pode render muitos frutos para o Flamengo nessa temporada. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, hein? Eu colocaria como titular também, na terça-feira no Maracanã. Já colocaria logo no início. E aí vai arrumar um problema. Vai tirar quem?
O Vitor Pereira não vai fazer isso. Mas tem que tirar o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta. Eu tiraria o Everton Ribeiro, colocaria o Matheus Gonçalves. Mas ele não vai fazer isso. Mas eu colocaria o garoto já para jogar. Colocaria o Matheus Cunha no gol, o Matheus Gonçalves na frente e daria uma chance para a dupla Pablo e Rodrigo Caio na partida de terça-feira no Maracanã. Você concorda comigo, hein? Nação, o João Guilherme deu a letra. Concordo com ele em algumas coisas, discordo em outras. Por exemplo, acho que Rodrigo Caio sim está jogando para fixar no time titular, Pablo não. Acho que o Fabrício Bruno ainda está acima do Pablo e acho que a dupla titular, com o decorrer do tempo, se o Rodrigo Caio manter e continuar essa boa trajetória sem lesões, ele vai ser o titular. Mas enfim, com relação ao meio de campo, não acho que o Pulgar foi bem ontem. Não gosto do jogo dele, não acho que encaixou no Flamengo. Acredito que Vidal e talvez o Igor Jesus, mas não para final. Para jogos agora que vão acontecer do Campeonato Carioca, talvez dê para ser testado. E com relação a tirar o Matheus Gonçalves, tem que ter calma com ele. Eu acho que o jogo de terça-feira é uma fogueira. Acredito que se ele entrar no decorrer do segundo tempo vai dar bom, mas ele entrar jogando eu acredito que não seja o ideal. Eu confio no time titular, apesar de algumas peças não estarem rendendo o suficiente, mas eu acho que Matheus Gonçalves deve ter sua oportunidade no decorrer do ano e ali conseguindo se adaptar ao time titular e também a ter um rendimento melhor, mas já de cara, assim, uma fogueira, acho que não é muito viável, não. Eu acho que o Igor Jesus, sim, o João Guilherme é muito fã do Igor Jesus, eu também acho que tem tudo. O João Guilherme, ele vem falando da base do Flamengo há um bom tempo. Ele já vem citando essas peças, vem falando sempre do Matheus Gonçalves, do Matheus França, do Igor Jesus, do Cleiton, o Cleiton também é um zagueiro espetacular. Hoje ele é o reserva do Léo Pereira, eu acho. E acho que ele tá jogando até mais. Apesar do Léo Pereira não tá jogando por contusão, mas acho que ele... Assim, se você pegar a fase do Léo Pereira que foi pro Mundial e colocar o Cleiton tá desempenhando uma função bem melhor do que o Léo Pereira. Mas galera, eu peço a sua opinião aqui nos comentários. Comenta o que você achou dessas opções que o João Guilherme deu, da sua opinião e também do que eu falei, da minha opinião. Compartilha com a gente, curte e o principal, se inscreve aqui no canal Mengão Mídia pra gente continuar o nosso trabalho com toda a força, trazendo o melhor do Mengão pra vocês. Maravilha? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui!